No final do século XVI, a cidade de Bitburg, na Alemanha, foi aterrorizada por uma criatura desconhecida que matou seu gado e arrebatou suas mulheres e crianças, matando-os com uma morbidez indescritível. Os habitantes da cidade, chocados e horrorizados, temiam que estivessem sendo vítimas de um demônio delirante do inferno ou tão ruim quanto um lobisomem sanguinário que vivia entre eles. Hoje iremos falar sobre a história de Peter Stump, o lobisomem de Bitburg. Então, sente-se em sua cadeira e vem comigo nessa história. Durante 25 anos, no período de 1566 a 1589, uma série de assassinatos e acontecimentos sem explicação assolavam a pequena Bitburg, no interior da Alemanha. Isso porque agricultores do entorno da cidade passaram a encontrar alguns gados mutilados em suas propriedades. Os animais estavam destroçados, como se tivessem sido atacados por uma grande besta. Por um certo tempo, os moradores e autoridades locais acreditaram se tratar de ataques de lobos que naquela época povoavam as densas florestas da Alemanha. No entanto, a frequência dos ataques começou a aumentar até que crianças e jovens mulheres da comunidade começaram a desaparecer. Os corpos nunca eram encontrados e aqueles que foram estavam irreconhecíveis devido à brutalidade dos ferimentos. Isso quando algum morador não encontrava um braço ou uma perna humana pelo campo. Com esses eventos, o medo tomou conta da cidade, pois algo estava os caçando e ninguém sabia com certeza o que era. Nessa época, no final do século XVI, em toda a Europa se vivia uma febre de lobisomens e outros seres sobrenaturais. O medo dessas criaturas era tão grande que especulações sobre a existência desses monstros circulavam por todo lugar. Então, moradores de Bitburg, assustados, associaram esses ataques brutais a um possível lobisomem que estaria os espreitando pelas matas do local. A população preocupada ficaram totalmente alerta para a provável besta. Um certo dia, um grupo de crianças brincavam em um campo próximo ao gado, quando perceberam algo correndo em suas direções. A criatura então agarrou uma garotinha do grupo pelo pescoço e estava prestes a rasgar sua garganta, mas a gola de seu vestido atrapalhou bastante para que ela conseguisse gritar. O grito foi o suficiente para assustar o gado, que se agitou, assim espantando a besta. Foi então que os homens da comunidade formaram um grupo e, armados, foram à caça da fera. Foram dias e noites a caçando por meio às matas que circundavam a região, até que em uma noite, durante as buscas, os cachorros do grupo ficaram alvoroçados e então os homens viram um enorme lobo negro passar dentre as árvores. Então eles cautelosamente foram seguindo o rastro da criatura. Porém, quando foram se aproximando de uma área remota e isolada da floresta, viram de onde estavam a coisa entrando em uma parte onde eles não conseguiam ver. Sendo assim, eles foram atrás, mais atentos do que nunca para um possível ataque. Mas quando chegaram no local onde viram a criatura entrar, não havia nada, nem mesmo pegadas. Elas iam até certo ponto e depois simplesmente sumiam. O grupo então ficou sem saber o que fazer.
Eles se perguntavam como um animal daquele tamanho poderia sumir do nada. Foi então que ao longe eles avistaram uma figura pequena saindo do meio de alguns arbustos. Era um homem, mas agia de forma estranha. Parecia estar atordoado com alguma coisa. Chegando mais próximo, eles puderam ver que se tratava não apenas de um homem, mas de alguém que eles conheciam. Era o Senhor Abel Griswold. Antes de continuarmos, para dar melhor contexto à história, precisamos entender quem era Abel Griswold. Não existem informações muito detalhadas sobre esse homem. Sabe-se apenas que Griswold nasceu em uma comunidade próxima à cidade de Beiderbörg, a cerca de 30 quilômetros de distância de Colônia, na Alemanha. Não há documentos sobre seu nascimento, pois os registros da igreja local foram destruídos durante a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu de 1618 a 1648. Sendo assim, sua data real de nascimento não é conhecida, mas se presume que foi entre 1535 e 1540. Existe um fato um tanto curioso em relação a Abel, pois devido a um acidente, enquanto cortava lenha, ele acabou perdendo a mão esquerda, o que lhe rendera o apelido Peter Stump, já que Stump, em alemão, significa algo como maneta. Mas mesmo tendo esse acidente inesperado, isso não o impediu de se tornar um próspero e respeitado fazendeiro em Beiderbörg. Sabe-se também que Abel foi casado e que por volta de 1580, sua esposa faleceu por causas desconhecidas. Ele então passou a cuidar de seus 2 filhos, uma menina com cerca de 15 anos, chamada Belle, e um menino chamado Johann, de idade desconhecida. Depois de um certo tempo da morte de sua esposa, o homem iniciou um novo relacionamento com uma mulher chamada Catherine Trampen, que, a partir de documentos conservados, foi possível deduzir que, assim como Griswold, era viúva e uma das proprietárias mais poderosas da região. Enfim, Abel era visto como um fazendeiro abastado e que mantinha uma ótima relação com seus filhos e também com Catherine. Bom, depois de explicado quem era Abel Griswold, iremos passar a chamá-lo pelo nome que ele ficou popularmente conhecido, Peter Stump. Agora, voltemos ao momento em que os homens encontraram Peter na floresta. Foi percebido que as roupas dele estavam muito sujas de algo que à primeira vista parecia ser sangue. Depois de questionado, o fazendeiro não soube explicar por que estava vagando pela floresta aquela hora da noite. Ele também foi categórico ao afirmar que não havia visto lobo algum, o que para os caçadores era impossível, uma vez que o animal teria de ter passado exatamente por onde ele estava. Bom, mesmo estando mal contada essa história, os caçadores acompanharam o fazendeiro até sua casa e então retornaram para Beiderbörg antes do amanhecer. Após 3 dias se passarem, mais uma ovelha foi encontrada morta no campo. Os caçadores foram até o lugar para verificar se um lobo seria o culpado. Na ocasião, os homens foram acompanhados pelo magistrado da cidade e, casualmente, comentaram com ele sobre o sujeito estranho que haviam encontrado andando pela floresta. Intrigado, o magistrado exigiu que eles o acompanhassem até a casa de Stump. Ao chegarem lá, encontraram o fazendeiro de cama, supostamente doente, sofrendo de horríveis dores de cabeça. O magistrado questionou
E quando Stump não foi capaz de explicar onde esteve na noite anterior ou oferecer um álibi sólido, acabou sendo preso. Na casa, os homens encontraram roupas sujas de sangue e Stump não soube explicar de onde ele veio, já que ele não apresentava nenhum tipo de ferimento. O fazendeiro não reagiu, simplesmente se entregou de bom grado e assim foi escoltado para Bidburg. Após a população descobrir que Peter havia sido preso, suspeito de ter cometido os assassinatos, começaram a ser espalhados vários boatos a respeito dele e de sua família. Stump foi acusado de cometer incesto com sua própria filha. Também era dito que Catherine não era apenas uma mulher viúva com quem Peter estava se relacionando, e que, na verdade, ela era uma parente distante dele, e assim, também fora acusada de incesto. Os caçadores também começaram a dizer que o lobo negro que eles perseguiam mancava da pata dianteira esquerda, e então associaram isso ao fato de Peter não ter a mão esquerda. Diante de tantas especulações e suspeitas sobre o homem, as autoridades montaram um caso contra ele. Para todos, diante dessas circunstâncias, Peter Stump era o tal lobo negro, o lobisomem, que aterrorizara a comunidade durante aqueles 25 anos. Na cidade, ele foi interrogado por outros 2 magistrados, a fim de obter uma confissão de seus crimes, mas não obtiveram sucesso. Naquela época, a tortura era vista como a forma mais eficaz de se tirar a verdade de alguém. Então, depois de ser submetido à severa tortura, Peter reconheceu todos os crimes de que fora acusado, se revelando um impiedoso e sanguinário assassino, tomando para si atos injustificáveis para qualquer forma de consciência, a não ser para a de um monstro. Porém, não é possível saber o que em seus relatos é verdade e o que foi uma indução da tortura. Em seu depoimento, Stump relatou praticar magia negra desde os 12 anos de idade e que, conforme foi se aprofundando no ocultismo, chegou a fazer um pacto com o próprio demônio e assim se tornando um servo dele e com isso conseguindo todas as suas riquezas. Em seu relato, ele também alegou que o diabo o havia presenteado com uma espécie de cinturão mágico que lhe permitia assumir a forma de um lobo forte e poderoso, com olhos grandes e penetrantes que brilhavam como fogo durante a noite, dentes longos e afiados e um corpo enorme sustentado por robustas patas. E como lobo, ele podia correr pelas florestas e campinas sem que ninguém desconfiasse de sua identidade e assim matar impunemente. Quando perguntado a respeito do paradeiro desse tal cinturão mágico, Stump disse que o deixara cair pouco antes de ser encontrado pelos caçadores na floresta e expressou que sem os poderes do cinturão ele se sentia incompleto, o que se refletia nas dores lancinantes de cabeça que o atormentavam e que, de acordo com ele, seria uma punição do diabo por ele ter sido descuidado. Então, uma busca foi realizada na floresta, na qual nenhum tipo de cinturão foi encontrado. Questionado sobre isso, Stump relatou que o diabo o havia contatado naquela noite e dito que teria recolhido o objeto para que ele não caísse nas mãos de ninguém, já que o diabo havia ficado furioso por ele ter sido capturado e revelado suas nefastas barganhas. Ele também confessou ter contato frequente com uma espécie de demônio de aparência feminina chamado Súcubo, no qual tinham relações íntimas, amando do próprio diabo. Como se isso já não fosse suficiente, ele ainda deu detalhes dos crimes. Ele relatou que por anos teria sido um consumidor de sangue insaciável, que procurava se satisfazer com a carne de cabras,
cordeiros e ovelhas, mas a sua sede de sangue aumentava dia após dia. Então ele passou a caçar seres humanos. Ele confessou ter assassinado e consumido a carne de 14 crianças, as quais ele matava com seus próprios dentes ou garras. Ele também alegou ter matado 2 mulheres grávidas, cujos fetos ele arrancou de seus úteros e comeu seus corações, que mais tarde ele descreveu como pedaços delicados. Além disso, ele ressaltou que uma das crianças mortas era seu próprio filho. É descrito que ele teria atraído o garoto até a floresta e, em certo ponto, deixou que o menino seguisse em frente, enquanto ele recuou, se escondeu e se transformou em lobo. Logo depois, atacou o jovem garoto, o matando de forma bestial, comendo partes do corpo e também devorou seu cérebro. Ele admitiu ser um demônio perverso, com o desejo do errado e da destruição, e disse sentir um imenso deleite ao caminhar pela cidade e cumprimentar os amigos e parentes daqueles que havia matado, percebendo que jamais suspeitariam de que ele era o assassino. Então, alguns dias depois de ter sido capturado e confessado tamanha barbárie por ele cometida, em 28 de outubro daquele ano, Peter Stump foi levado a julgamento pelos seus crimes hediondos, sendo assim considerado culpado e sentenciado a suportar os tormentos que seus atos mereciam, mais precisamente, a morte na roda. Dessa maneira, em 31 de outubro de 1589, Stump foi colocado em um tipo de gaiola de ferro e foi transportado por uma carruagem até a praça de Bidburg. Durante seu caminho até a praça da cidade, os cidadãos gritavam e jogavam objetos nele como forma de retaliação. Toda a população da cidade e da região estavam presentes para a solene cerimônia, visto que o julgamento e execução de Stump transformou-se num acontecimento mediático em toda a Europa. Foram impressos numerosos panfletos nos quais se contava a verdadeira e espetacular notícia de um fazendeiro que possuía um cinto e que, ao atá-lo ao corpo, se transformava na figura de um horrível lobo. Juntamente com esses acontecimentos, Belle e Catherine, filha e mulher de Peter, também foram condenadas à morte pelas acusações de incesto. Então, um dia antes da execução de Peter, elas foram levadas até a mesma praça, lá imobilizadas, esfoladas e logo após enforcadas, e em seguida foram amarradas em postes, onde tiveram seus corpos incendiados usando o óleo. Retomando, assim que Peter chegou onde seria aplicada sua sentença, ele foi colocado em uma grande roda de carroça e amarrado pelos braços e pernas como o homem vitruviano. E então, com uma espécie de pinça ou alicate em brasa, lhe fora arrancado pedaços inteiros de pele e músculo das pernas e braços, deixando os ossos expostos. Em seguida, com a parte romba de um machado, o carrasco quebrou seus ossos e separou seus membros do tronco, um por um, para impedi-lo de retornar de seu túmulo. Já sem vida, a cabeça de Stump foi cortada usando o mesmo machado e separada de seu cadáver. Seu corpo e membros barbarizados então foram colocados na mesma fogueira em que sua mulher e filha foram queimadas no dia anterior. Sua cabeça decepada então foi firmemente cravada em uma haste de madeira no centro da roda em que foi morto, e uma placa com a figura de um lobo foi pregada logo abaixo dela, e lá ficou disposta para a apreciação pública como um alerta para a população para que não houvesse comportamento semelhante. Entretanto, a cabeça do tal homem-lobo desapareceu 2 noites depois, dando origem a muitos rumores e lendas.
sobre uma figura fantasmagórica com aparência humana, mas com a cabeça de um lobo andando pelas ruas da cidade. Esse fantasma do lobisomem assombrou Bidburg por muitos anos, levando os cidadãos a buscarem a bênção de São Harvé, que tradicionalmente protege as pessoas contra ataques de lobos. Então, perto da praça onde a execução de Peter ocorreu, foi construída uma capela em homenagem ao santo, fato que, por coincidência ou não, cessou as aparições de tal fantasma. Hoje, não é possível saber se Peter Stump foi ou não responsável pelos horrendos crimes que assombraram Bidburg. Contudo, existem muitas teorias que buscam explicar o que realmente ocorreu na cidade. Alguns alegam que Peter, por ser um fazendeiro rico e próspero, em uma época de escassez e grandes fomes provocadas por más colheitas, acabou por despertar inveja e desejos de vingança por parte dos moradores e das autoridades locais. E quando foi espalhado que o homem havia sido preso, acusaram precisamente Stump de ser um monstro como forma de se livrar dele. E como Catherine era uma das proprietárias mais poderosas da região e estava se relacionando com Peter, acusá-la de conivência e incluí-la no processo evitava que ela e Stump se unissem e aumentassem ainda mais o seu poder face às autoridades. E então, uma vez declarados culpados, as suas terras passariam a pertencer ao magistrado local, que poderia dispor delas à sua vontade. Outros afirmam que o fazendeiro possa ter sido simplesmente uma vítima do conturbado cenário político-religioso da época, com a histeria a respeito de lobisomens e outras criaturas sobrenaturais. Como Bidburg integrava uma região dominada pelos protestantes expulsos em 1587 pelo conde Werner von Salm e seus soldados católicos, alguns sugerem que Stump fosse protestante, como muitos dos que residiam na área, e então ele pode ter sido usado como exemplo para os demais. Aqueles que defendem essa teoria utilizam como evidência o fato de que a execução de Stump contou com a presença de nobres, dignatários e até de príncipes da Alemanha que vieram de longe para assistir o suplício. Algo estranho para a nobreza da época, uma vez que os nobres preferiam se manter distantes desse tipo de execução, por considerar o martírio algo desagradável e trivial. Mas é possível, entretanto, que os alegados crimes fossem tão fantásticos e fora do comum que mesmo a aristocracia demonstrou interesse em conhecer o homem por trás deles. Assim, entramos na terceira teoria. Teoria essa que é a mais conhecida e popularmente divulgada, a de que ele teria sido um infame assassino em série, um criminoso assustadoramente perverso, que em seus atos de extrema brutalidade se caracterizava como lobo, como forma de se satisfazer ou de esconder a sua identidade para aterrorizar ainda mais a população que já vivia em um estado crônico de insegurança, que por 25 anos circulou pelas ruas de Bidburg selecionando suas vítimas, que depois as caçaria feito um predador. Alguns chegam a dizer que talvez, depois de tantos anos matando sem ser pego, ele passou a deixar seus assassinatos mais explícitos e violentos, com a intenção de ser capturado e assim ser reconhecido por seus atos, se tornando uma lenda no imaginário popular. Bom, com tudo isso apresentado, não há como saber qual alegação sobre o caso está correta, pois mesmo que Peter tenha confessado, não é possível considerar, visto a forma com que a confissão foi obtida,
E é bem provável que Stump só se tenha declarado culpado em um ato de desespero, tentando obter a clemência de seus torturadores. Por fim, mesmo tendo se passado mais de 400 anos do ocorrido, a lenda do lobisomem de Bitburg ainda vive, trazendo consigo o terror, independente da versão que você decida acreditar. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.